Benguela inundou. A cidade está completamente debaixo de água. O que antes eram ruas, agora são rios. O que antes eram casas, agora são estruturas parcialmente submersas. E o que antes era rotina, virou desespero. Em Benguela, milhares de pessoas estão vivendo, neste exato momento, uma das situações mais críticas dos últimos tempos. E tudo aconteceu rápido demais, sem aviso suficiente, sem tempo de reação. A chuva começou forte, constante, e não parou. Hora após hora, o volume de água foi aumentando, o solo foi saturando, e os sistemas de drenagem simplesmente não conseguiram acompanhar. O cenário começou a mudar lentamente no início, mas depois, de forma brutal, o ponto de ruptura veio com o transbordo do rio Cavaco. Quando o rio ultrapassou seu limite, ele deixou de ser apenas um curso de água, e passou a ser uma força incontrolável. Invadiu bairros inteiros, tomou ruas, entrou em casas e carregou tudo o que encontrou pelo caminho. Não houve distinção. Áreas residenciais, comércios, veículos, tudo foi atingido. E então veio o caos. Famílias foram surpreendidas dentro de casa. Muitas tiveram que sair às pressas, carregando apenas o que conseguiam nas mãos. Outras não tiveram escolha. Ficaram presas, esperando por ajuda que ainda estava a caminho. Há relatos de pessoas que passaram horas em cima de telhados, crianças sendo carregadas no colo, atravessando água até a cintura, idosos sem conseguir se locomover, dependentes de resgates urgentes. E enquanto isso, a chuva continuava caindo. As equipes de emergência foram acionadas. Operações de resgate começaram. Barcos improvisados passaram a circular onde antes circulavam carros. Mas o desafio era enorme. O volume de água, a extensão das áreas afetadas e a velocidade com que tudo aconteceu dificultaram qualquer resposta imediata e eficiente. Centenas de pessoas foram retiradas de áreas de risco, mas milhares ainda precisavam de ajuda. E o cenário se agravava a cada minuto. Casas começaram a ceder. Estruturas não suportaram a pressão. Em algumas áreas, o nível da água subiu tanto que tornou impossível qualquer deslocamento sem apoio. E em meio a tudo isso, existe uma pergunta inevitável: como isso chegou a esse ponto? Porque, apesar da intensidade das chuvas, especialistas apontam que o problema vai além de um fenômeno natural isolado. A infraestrutura urbana da região não estava preparada, sistemas de drenagem insuficientes, ocupação de áreas vulneráveis e crescimento urbano desordenado criaram um ambiente onde qualquer evento climático extremo poderia se transformar em desastre. Eventos como esse estão se tornando cada vez mais frequentes em diversas partes do mundo. Chuvas mais intensas, períodos mais curtos, maior volume acumulado, uma combinação que pressiona cidades que não estão preparadas. Enquanto você assiste a este vídeo, equipes continuam trabalhando, pessoas continuam sendo resgatadas, famílias continuam tentando entender o que restou. Enquanto a água avançava pelas ruas de Benguela, a realidade no terreno se transformava em uma corrida contra o tempo. Equipes de resgate começaram a atuar em múltiplos pontos da cidade, muitas vezes com recursos limitados diante da dimensão do problema. Barcos improvisados substituíram veículos, e vias que antes conectavam bairros se tornaram inacessíveis. O foco inicial era claro: salvar vidas, pessoas ilhadas em telhados, famílias presas dentro de casa e moradores, cercados pela água, precisavam ser retirados com urgência. Em diversos casos, o resgate só foi possível horas depois, quando o nível da água estabilizou o suficiente para permitir alguma aproximação. Mas cada minuto fazia diferença. A força da correnteza dificultava o acesso. Em algumas áreas, o deslocamento era arriscado até mesmo para as equipes de emergência. Ainda assim, os resgates continuaram. Crianças foram retiradas nos braços, idosos foram carregados. Famílias inteiras deixaram para trás tudo o que construíram ao longo de anos. E quando conseguiam sair, a realidade não era muito mais simples. Sem acesso imediato às suas casas, milhares de pessoas passaram a depender de abrigos temporários. Escolas, igrejas e centros comunitários começaram a receber desalojados, criando um novo desafio: garantir condições mínimas de sobrevivência, alimentação, água potável, atendimento médico. Tudo precisava ser organizado rapidamente.
Ao mesmo tempo, o impacto estrutural da inundação começava a se tornar mais evidente. Casas destruídas ou comprometidas, estradas danificadas, queda de energia em diversas regiões, e áreas inteiras isoladas. O transbordo do rio Cavaco não afetou apenas o momento da enchente, ele deixou um rastro de destruição, que ainda levará tempo para ser totalmente compreendido. E em meio a esse cenário, surge um segundo nível de crise. Depois da água, vêm as consequências. Água contaminada aumenta o risco de doenças, a falta de saneamento agrava a situação, e a ausência de infraestrutura adequada dificulta qualquer tentativa de retorno rápido à normalidade. Especialistas alertam que, em situações como essa, o impacto continua mesmo após o recuo das águas. E isso muda completamente a forma como a crise precisa ser gerida. Não se trata apenas de responder ao desastre imediato, mas de lidar com tudo o que vem depois. E enquanto isso acontece, uma pergunta começa a ganhar força entre especialistas e autoridades, mas há um consenso crescente de que o desastre foi potencializado por fatores que vão além da natureza. A expansão urbana em áreas vulneráveis, combinada com sistemas de drenagem insuficientes, criou um ambiente altamente exposto. Quando a chuva veio com intensidade acima do normal, o sistema entrou em colapso. Cidades em diferentes partes do mundo enfrentam desafios semelhantes. Eventos extremos estão se tornando mais frequentes, e regiões sem infraestrutura adequada acabam sendo as mais afetadas. A água começa a baixar em Benguela, mas o que ela deixou para trás é impossível ignorar. Ruas cobertas de lama, casas destruídas, histórias interrompidas. Para muitas famílias, o que restou foi apenas o que conseguiram carregar no momento da fuga. Tudo o que levou anos para ser construído desapareceu em poucas horas. E agora começa a fase mais difícil, a reconstrução. Mas reconstruir não é apenas levantar paredes novamente. Não é só limpar ruas ou recuperar o que foi perdido. É lidar com o impacto emocional. É recomeçar do zero. É enfrentar a incerteza sobre o futuro, enquanto equipes trabalham para restabelecer energia, limpar áreas afetadas e reorganizar a cidade. Milhares de pessoas ainda não sabem quando poderão voltar para casa, ou se terão para onde voltar. E isso muda tudo, porque o desastre não termina quando a chuva para. Ele continua nos dias seguintes, nas semanas, e, em muitos casos, por anos. E é nesse ponto que Benguela deixa de ser apenas uma notícia, e se transforma em um alerta global. O que aconteceu aqui não foi um evento isolado, é parte de um padrão que está se repetindo em diferentes regiões do mundo. Eventos extremos, cada vez mais intensos, atingindo cidades que muitas vezes não estão preparadas para responder. E a pergunta que fica, é inevitável: estamos preparados para o que vem pela frente? Porque, se nada mudar, situações como essa tendem a se tornar mais frequentes, mais intensas e mais devastadoras. Benguela hoje representa exatamente isso, um retrato claro de como fatores naturais e estruturais podem se combinar e gerar consequências profundas, mas também representa algo mais. Representa resistência. Mesmo diante da perda, pessoas se ajudam, comunidades se organizam, histórias começam a ser reconstruídas, passo a passo. E talvez seja exatamente aí que esteja a parte mais importante de tudo isso, na capacidade de recomeçar, na capacidade de aprender, e na capacidade de transformar uma tragédia em um ponto de virada. Agora eu quero te deixar com uma reflexão. Se você estivesse em uma situação como essa, estaria preparado? Sua cidade está preparada? Porque o que aconteceu em Benguela pode parecer distante, mas, na realidade, é um sinal claro de um mundo que está mudando. E ignorar isso pode custar caro. Se esse conteúdo te trouxe uma nova visão sobre o que está acontecendo, compartilha esse vídeo, porque quanto mais pessoas entenderem a dimensão desse tipo de evento, maior a chance de estarmos melhor preparados no futuro. E se você quer acompanhar conteúdos como esse, que vão além da notícia e mostram o que realmente está por trás dos acontecimentos, se inscreve no canal, porque aqui, você não vê só o que aconteceu, você entende o porquê, e principalmente, o que pode acontecer depois.